Bora, gente, dar continuidade às doenças da infância, certo? Eu estou considerando sendo a segunda parte. O que é que eu estou fazendo com vocês com essas questões das doenças da infância? Eu estou colocando tudo num caixote só, até porque eu sei que tem alguns alunos que não viram fundamentos, consequentemente não viram clínica médica, então eu não posso obrigar a que vocês entendam a fisiopatologia, porque em pediatria não se dá, na verdade, a fisiopatologia em si, porque vocês veem isso em clínica cirúrgica. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para que vocês tenham uma visão geral, certo? Para que vocês saibam o básico, certo? Que todo mundo deve saber para prestar os cuidados, que vocês, inclusive, já tiveram esse básico em anatomia e fisiologia, certo? Já passaram por saúde coletiva, a maioria de vocês, então dá para dar uma bagagem boa para vocês entenderem as patologias básicas da pediatria, ok? Eu inseri algumas, né? Outras vocês já conhecem, então tá dando tranquilo para a gente andar, ok? Vamos lá. Aqui a gente vai falar, logo de início, dos problemas com o coração. Pronto, vamos relembrar da anatomia do coração. Mas antes de relembrar, antes de vocês fecharem os olhos para relembrar a fisiologia e a anatomia do coração, aqui eu estou colocando que as doenças cardíacas não só em pediatria, mas em qualquer situação. Quando você tem uma pessoa que tem um problema cardíaco, quando você é diagnosticado com um problema cardíaco, seja o que for, um ataque cardíaco que aconteça na gente, o que é que a gente tem medo? De morrer. O coração faz parte de um sistema que aterroriza todo mundo. As pessoas têm medo porque sabem perfeitamente que é o nosso eixo, né? É o nosso centro. Então, assim, é um quadro que preocupa a família, pois a possibilidade do perigo de vida é inevitável. Então, assim, a preocupação, apesar de que uma mãe com um filho doente, quando entra numa emergência, seja de coração, seja de estômago, seja com a dor de cabeça, nós perdemos nosso chão, né? A mãe já entra com a criança como se ela fosse morrer. Elas podem ser, os problemas do coração com a criança, podem ser de dois tipos, congênitas e adquiridas. As congênitas, o nome já está dizendo, congênitas são doenças que a criança já nasce com ela, né? Aconteceu alguma alteração a nível uterino, certo? Às vezes bem mais além, no caso da congênita, a nível de cromossomas, e a criança já nasce com um defeito cardíaco, um defeito no sistema. E as adquiridas são aquelas que ocorrem durante a vida daquela criança. Elas adquirem, o nome já está dizendo, elas adquirem. Aí eu coloquei aqui o desenho de um coração, né? Aqui você tem uma válvula que se abre para esse sangue descer, ela automaticamente vai se fechar porque vai passar para baixo. E aí, quando passa para baixo, aqui se fecha e aqui vai se abrir para continuar o caminho. O que é que eu quero com essa gravura? Repare bem, é para relembrar a anatomia de vocês. Você tem aqui, ó, veia cava superior, né? Você tem aqui a veia cava inferior e o sangue vai entrar aqui. Aqui são átrios, aqui embaixo são ventrículos, aqui em cima ó, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. O sangue entra no átrio direito, abre-se a válvula tricúspide, chega no ventrículo direito, entra através da veia, da artéria pulmonar, é a única artéria que passa o sangue venoso, em que vai se bifurcar para ir para cada lado do pulmão, certo? Para que lá esse sangue rico em CO2 chegue e sejam trocados nos pulmões. Depois de trocados, o que é que vão acontecer? Vão voltar para o coração, ó, aqui pelas veias pulmonares, também são as únicas veias que passam sangue arterial. Essas veias, ó, elas aqui, trazem esse sangue para aqui, para o átrio esquerdo, abre-se a válvula bicúspide ou mitral, chega até o ventrículo esquerdo e vai subir a aorta e, ó, vai
para percorrer, aqui vai para cima e aqui desce para ir para o restante do corpo abaixo. Essa é a fisiologia do coração. O coração se contrai através da musculatura cardíaca, que é o miocárdio, impulsionando, dando força para impulsionar esse sangue para que ele percorra. Se não for o miocárdio, se não for a força contrátil do coração, esse sangue não tem força para percorrer todo o corpo. É como um efeito dominó. Lembra aquela brincadeirinha que o pessoal faz, que até bate recorde? Bota uma pedrinha uma atrás da outra e quando termina, bate na primeira pedrinha e uma vai batendo na outra, até todas as pedras caírem. Assim é o coração. O impulso que ele der, ele vai reverter isso em um reflexo que possibilite a velocidade desse sangue correr todo o corpo. Quanto mais força contrátil esse coração tenha, melhor, certo? E a criança tem uma força melhor. A criança tem um metabolismo mais rápido, certo? Mas assim como eu disse lá em respiratório, por conta dos canais, que na criança é menor, então com qualquer tipo de secreção, qualquer tipo de líquido, a obstrução acontece, não vai ser diferente aqui no coração, certo? Vamos lá. Cardiopatia congênita é uma alteração presente antes mesmo da criança nascer. Hoje, inclusive, a medicina está tão avançada, a tecnologia está tão avançada, que já se trata, inclusive, algumas cardiopatias ainda no útero da mãe, certo? Então, hoje é muito, muito comum a gente presenciar determinadas cirurgias, né, a nível intrauterino. E aí se reverte as patologias, se revertem os defeitos, as alterações cardíacas, ainda na vida intrauterina. É um termo genérico utilizado para descrever alterações do coração e dos grandes vasos presentes ao nascimento, certo? É difícil, inclusive vocês vão dar algumas patologias, acredito que amanhã. Patologias congênitas, acredito que seja o nosso último assunto, inclusive, em que você vai ver, existem algumas patologias como lábio leporino, a própria síndrome de Down, certo? Que às vezes a própria síndrome de Down tem como consequência uma cardiopatia congênita, né? Então é um termo genérico utilizado para descrever alterações do coração e dos grandes vasos presentes ao nascimento. Ponto. Essas alterações ocorrem enquanto o feto está se desenvolvendo no útero e pode afetar cerca de 1 em cada 100 crianças, segundo os dados da American Heart Association. Eu não sei inglês, viu? Mas, ou seja, é uma associação americana do coração, certo? Então, assim, não é uma coisa tão frequente assim, mas não é nada raro. Então, se a cada 100 crianças que nascem, você tem uma que pode acontecer ter uma alteração ou uma patologia cardíaca congênita. É a alteração congênita mais comum e uma das principais causas de óbito relacionados à má formação congênita. Ou seja, dentre todas as más formações congênitas, que não tem só essa, a cardiopatia é a mais frequente, é a que mais mata, obviamente, por ser do órgão vital para o sistema circulatório e para a vida do indivíduo. E vocês sabem já que o primeiro órgão a se formar, né, do ser humano é o coração, certo? O coração ele se forma primeiro, né, para que dê toda a estruturação embrionária e fetal. Quais são os fatores de risco para que aconteça esse fenômeno não tão raro, né, mas não tão difícil? A hereditariedade, ou seja, histórico familiar com problemas cardíacos, né? Principalmente se esses problemas já terem ocorrido lá na vida intrauterina. Então, a possibilidade aumenta. Doenças cromossômicas, aí ele cita a síndrome de Down e tem outras, mas são diversas. Eu aí não coloquei aqui, para justamente a gente não tem tempo para ver cada uma, nós vamos ver a síndrome de Down. Rubéola durante a gravidez. Diabetes tipo 1, tipo 2, durante a gravidez, e ele está deixando claro aqui que a diabetes gestacional não aumenta o risco. O que é uma diabetes gestacional? A minha foi.
É uma diabetes adquirida durante o processo gestacional. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que mães que já possuem a diabetes tipo 1 e tipo 2 pode dar indício ao risco de nascer uma criança com a cardiopatia congênita. Tomar certos medicamentos durante a gravidez, certo? Diversos, desde do descongestionante até aqueles que são à base de lítio. Você vai ouvir falar muito dessas medicações à base de lítio em psiquiatria. Então, pacientes psiquiátricos que são tratados com sais de lítio, pode ocorrer problemas congênitos nos seus filhos. Apesar de que não é recomendável que se permita uma gravidez num paciente psiquiátrico, né? Infelizmente, quando está no hospital, a gente tem como até gerenciar, mas fora, na rua, a gente não tem como. Né? O consumo de álcool e drogas durante a gravidez também pode contribuir para a cardiopatia congênita, ou seja, a haver alguma deformação no sistema circulatório. Qual é a sintomatologia? Quando a gente fala em sintomatologia, aqui é pontuado não só para recém-nascido, não, para principalmente aquelas crianças assim, de 5 anos em diante. Cianose, ou seja, pele com coloração azulada. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. As doenças cardíacas, ela mexe com o quê? Com o sangue. Tudo é em função do sangue. O batimento do coração é para impulsionar o sangue. O sangue é para levar a oxigenação. A oxigenação é para dar alimentação tecidual. Promover a oxigenação é alimentar tecidual. Tanto que a corrente sanguínea, além do oxigênio, ele leva os nutrientes lá na frente. Então, vamos pôr na cabeça que todo problema que você tem com qualquer lugar do sistema circulatório, você vai comprometer a oxigenação, a temperatura, né, e os nutrientes que estão circulando. Ok? Então, lá vai. Falta de ar, óbvio. Se vai comprometer o oxigênio, falta de ar. Dispneia. Pneumonia de repetição, ou seja, há uma propensão a infecções podendo ser originárias da pneumonia, certo? Já que você não tem um sistema funcionando bem, então não tem como levar até o local que deve os anticorpos e os nutrientes. Tosse, a tosse, botem isso na cabeça, é o nosso cão de guarda. Quando você tosse, principalmente nas patologias cardíacas, significa um sinal de alerta. Sudorese ou cansaço para as mamadas, ou seja, até a condição precária da oxigenação, ele começa a mamar e começa a cansar. E a mãe tem que estar atenta a detalhes. É um ser novo que tanto um como o outro está se habituando ao que está acontecendo ali ao seu entorno. Então, é um ser novo que a mãe também tem que se habituar a perceber o que é que está acontecendo com o seu filho. Isso é fácil. Cansar rapidamente após exercícios. Claro que aí, no caso, são crianças que têm uma idade maior, porque vai fazer um exercício, na educação física na escola, ela vai perceber que ela cansa rapidamente. Vai correr, brincar, ela cansa rapidamente. Tontura ou desmaios, por conta até da ausência da oxigenação a nível cerebral. Inchaço de tecidos do corpo ou órgãos, ou seja, edema. A circulação está comprometida. Muitas vezes, para descer, o sangue vai ajudar, mas para subir dá problema. Então, o acúmulo, às vezes até um problema na musculatura cardíaca, que não tem força suficiente para impulsionar esse sangue para diante. Então, vai acumular líquido, consequentemente, vai começar a pesar no coração aquele excesso de sangue que fica lá acumulado, né? E ele aí começa a ter o problema com os edemas. A musculatura cardíaca perde a sua função. Se entra 200 ml de sangue no coração, tem que sair 200 ml. Não pode entrar 200, sair 100, vai acumular 100. Esse acúmulo de vai saindo e vai ficando, vai saindo e vai ficando, vai ter uma hora que o coração fica pesado. Aí o músculo não consegue bater porque tem muito líquido no seu interior. Isso é só dar uma pincelada para você entender como é que funciona as doenças cardíacas, entendeu? Porque quando você dá clínica médica, as patologias são as mesmas. Então, quando você chega em pediatria, a gente só diz o seguinte, ó, gente,
É a mesma coisa do adulto, porém em crianças. Sendo em criança é mais grave. A atenção tem que ser maior. Tem algumas... eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar em sopro. O sopro cardíaco, ele só consegue ser ouvido auscultando, né? Esse sopro é como se fosse um batimento anormal, né? Na hora em que o sangue vai passar, principalmente pela válvula. Quem faz é a válvula na hora que abre e fecha. É que dá essa zoada. Então, assim, o sopro é, na verdade, um ruído anormal produzido pela passagem do sangue pelas estruturas do coração. Ele pode ser do tipo funcional, ou seja, uma simples anormalidade de momento. Vamos supor, a criança chorou demais. Às vezes pode acontecer, mas ali é algo corriqueiro, é algo normal, comum em até 50% das crianças saudáveis, ou patológico, associado a defeitos no coração, endocardite, que é o processo inflamatório do endocárdio, ou sequelas de um infarto que uma criança pode ter também. E hoje está muito comum os infartos a nível de adolescente. Então, na verdade, são as alterações cardíacas, são as alterações na anatomia ou fisiologia do coração que faz com que ocorra o sopro. Na hora em que o médico está escutando, ó, tum-tum, 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 de repente ele ouve um batimento diferente. É um sopro. E aí vai ter que se pesquisar a origem daquele sopro. Aonde é que a alteração está acontecendo? Ocorre quando uma válvula cardíaca tem a passagem reduzida, estenose, ela se estreita, obrigando o sangue a passar por um orifício menor do que deveria. Um sopro, por si só, não é uma doença, mas indica um problema com a saúde do coração. Olha aqui, eu acho que é a próxima, aqui. Sopro da válvula mitral, que pode ser de uma outra válvula qualquer. Pode ser pela tricúspide, pode ser pela válvula aorta, pode ser da artéria pulmonar, não importa. É aqui, a origem vai ser única. Ó, aqui é a válvula mitral, ou bicúspide, ela se localiza do lado esquerdo, ela é normal aqui, e aqui a válvula mitral com estenose. Repare que aqui ela abre, deixa um espaço bom para a passagem, para o escorrer do sangue que entrou todo no átrio esquerdo. Se entrou 200 ml no átrio esquerdo, vai sair por ela aqui ao ventrículo esquerdo. Ao passo que aqui, se entrou 200 ml no átrio esquerdo, possa ser que aqui só consiga passar 100 ml, porque ela vai se fechar antes. O impulso cardíaco faz com que ela se feche antes e até pela própria estrutura do orifício da válvula, automaticamente ela se fecha com qualquer coisa, certo? Então, a estenose de uma válvula cardíaca pode promover esse sopro, esse ruído que o médico vai auscultar de uma forma diferente. Aqui, eu estou colocando os sinais vitais, porque a gente está falando de algumas patologias, né? E falando de vez em quando dos sinais vitais, mas eu não tinha colocado ainda uma tabelinha para que vocês saibam mais ou menos. Infelizmente agora vocês vão ver, né? Próximo ela vai cobrar isso daí. Olha, não sei. Sabe por quê? Porque vocês vão ver sinais vitais em fundamentos de enfermagem. Aqui é da criança. Tudo na criança é mais rápido. Repare bem. No adulto, a frequência cardíaca, ou seja, o pulso, ele vai de 60 a 100. Olha na criança, de 100 a 160. É por isso que quando você está... Olha, aqui são os bebês. Repare que lá, no útero, para os batimentos cardiofetais, e é de 160 a mais. Que a gente disse o quê? Que deve contar durante 15 segundos e multiplicar por 4. Certo? Aqui é só para que você veja a diferença. E aí, à medida em que a criança vai crescendo, né, vai amadurecendo, essa velocidade tende a ir diminuindo, né? Chegando na adolescência e na fase adulta de 60 até 100 batimentos por minuto, que você vê através do pulso. A TA
aqui nos bebês, a sistólica é maior do que 60 milímetros de mercúrio, a sistólica. No caso do adulto, a sistólica está em torno de 120 hoje, 140, certo? Aqui já diminui um pouco a pressão, porque a quantidade do sangue circulante é menor. A pressão, consequentemente, é menor. A respiração de 30 a 60. No adulto, é de 16 a 20, aproximadamente. Olhe como ele respira mais rápido. Aqui a tabela está só para que vocês façam uma comparação, do adolescente para quando ele ainda é um bebê. A diferença é muito grande. E é normal, porque o metabolismo da criança ela é muito rápida. Muito rápida. Aqui agora a gente fala das afecções gástricas. Gente, vai ter algumas coisas que eu vou falar aqui, mas que não está nos slides, né? Porque às vezes a gente procura um slide completo, não consegue, né? Aí eu digo, não, vamos botar o básico nos slides e o complemento. Então, afecções gástricas, que muitas vezes é confundida com a dor de barriga da criança. É comum na criança, principalmente a cólica. Mas a cólica eu vou deixar mais lá para frente. Então, as afecções gástricas em criança é comum, principalmente nos recém-nascidos. Porque através do leite materno, enquanto ele estiver tendo leite materno, quando chegar lá com a dor de barriga, o pediatra vai perguntar logo, está sendo amamentado? Tá, acabou. Ele não vai passar nenhum tipo de medicação, a não ser que seja muito sério. Certo? Porque muitas coisas que da diarreia de uma criança está no reflexo daquilo que a mãe se alimenta, que passa para o leite materno e a criança, ao ingerir, ele vai ter uma dor de barriga. E eu já presenciei um quadro parecido. Então, nas crianças, é facilmente confundida com dor de barriga. A criança não sabe lhe dizer. Tá doendo aonde, tio? Ela vai botar a mão na barriga, ela não sabe como é a dor. Se é tipo cólica, se é tipo para fazer cocô. Ela não sabe o que é uma cólica. Às vezes, nós como adultos não sabemos o que é a dor de barriga, qual é a dor, na verdade, que a gente tem, que dirá a criança, né? A dor da região abdominal é interpretada, para a gente desligar aqui. A dor da região abdominal é interpretada como dor de barriga pelos pais. Já que a criança não sabe falar aonde é e como é a dor, o pai também ou a mãe vai dizer que é uma dor de barriga. E se tiver com a diarreia, pronto, né? Às vezes não leva o sintoma muito a sério. A demora no diagnóstico correto faz com que a doença avance e passe a provocar vômito, azia ou pirose, é o nome técnico, queimação torácica e mal-estar. Então, é um quadro clínico que a criança não sabe dizer ao certo o que é que está realmente acontecendo. Pediatra é um dos médicos mais fantásticos que eu conheço, porque ele tem que pensar por ele e pelo conhecimento prático e técnico que ele tem com relação à criança. Então, o pediatra, muitas vezes, ele navega em um deserto sozinho por conta da criança, que não sabe falar direito, ou que não sabe se expressar, ou não sabe dizer exatamente o que está acontecendo. Os vômitos, qual é a mãe que nunca presenciou o episódio de vômito e quase enlouquece? É geralmente causada por má digestão, virose ou ingestão de algum alimento contaminado, principalmente com coliformes fecais. Eu já vi casos de mãe extremamente cuidadosa, e com a filha com problemas sérios por conta de resíduos de coliformes fecais. E ela fica assim, mas como? Ou seja, a pessoa que toma conta da criança foi no banheiro e continuou manipulando objetos ou a própria criança e levou essa contaminação para essa criança.
O vômito em criança, junto com outros sintomas, como febre e dores, pode ser também um sinal de meningite, traumatismo craniano ou alguma disfunção intestinal ou gástrica. Ou seja, como são quadros muito constantes na criança, olha, vômito, desidratação e diarreia é algo assim muito comum, não pode ser descartado. Uma criança que tem um quadro desse por mais de 8 horas tem que ser levada imediatamente à emergência, porque é muito rápido o que acontece com ela. Aqui a gente traz a nutrição de vocês, que vocês devem ter dado em sala de aula, em que a importância das frutas, das verduras para essa criança, a importância dos líquidos. Aí tem um biscoito de água e sal, isso é para demonstrar que se for dar um biscoito, pelo menos seja desse, né? Mas as papinhas, não as papinhas artificiais, mas aquelas que são feitas dentro de casa por mamãe. A criança, depois que vai deixar o desmame na questão do leite materno, ele tem que ter uma sequência. Inicialmente, o que se é introduzido à criança são as frutas que não são cítricas, que não são ácidas. Depois você tem as verduras cozidas no vapor. Depois você tem a famosa comida de panela, os caldinhos temperados da forma mais simples que puder, sem condimentos. Ou seja, você segue uma sequência para que você vá dando ao sistema digestório dessa criança um processo de adequação alimentar. Você não pode, como muita gente faz, uma criança de menos de 1 ano de idade, leva para uma feijoada, pega um pedaço de carne e dá para a criança e ela segura, forte, começa a chupar porque é gostoso. É um sabor diferente. Ela chupa até ficar branca. E não pode fazer isso. Uma carninha dessa pode dar uma obstipação, pode dar uma constipação, pode dar uma diarreia, pode dar uma desinteria. Ou seja, tem que se ter cuidado. Você tem que ir aos pouquinhos habituando o sistema digestório até que ela possa realmente ingerir, certo? Que vai demorar um pouco. Quando é que o vômito é preocupante? Quando ele é persistente, sem causa aparente, surgiu do nada, por mais de 8 horas. Olha o que eu disse das 8 horas. Não é só vômito, não, qualquer coisa. Apresente febre de mais de 38 graus. Esteja com dores abdominais ou inchaço, porque alguma coisa está transcorrendo a nível visceral. Vomite ou evacue com sangue, ou seja, a desinteria ou a hemoptise. Hemoptise é o vômito com sangue. Desinteria ou melena, né? A desinteria são as fezes com a presença de sangue, muco e é fétida. Apresente diarreia ou sinais de desidratação, que é muito visível. A criança fica apática, sonolenta, olhos encovados, certo? Muitas vezes o abdômen fica um pouco distendido, a pele fica sem vigor, fica desidratada, as pregas demoram de se desfazer quando você pinça a pele. Quando você aperta e solta, essa prega que forma demora de se desfazer. A pele fica parecendo escama de peixe. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Beber maiores quantidades de água gradualmente, ou seja, não é de vez, vai dando aos pouquinhos, geralmente em colheradas. Evitar alimentos sólidos até que o episódio de vômito passe. Isso, inclusive, é orientação até para o animal. Vomitou, suspende a alimentação. Pronto. Aí, se for, faz a questão alimentar através de líquidos. Mas, pelo menos, nas primeiras 12 horas, vamos assim dizer, você suspende todo e qualquer tipo de alimento. Medicações só dá as prescritas, porque até as medicações podem acarretar em irritação do estômago, e isso vai agravar ainda mais os episódios de vômito. Se os vômitos e a diarreia durarem mais de 24 horas, uma solução de reidratação oral, ou seja, os soros, tal como bebidas isotônicas, e aí, gente, melhor até do que o soro é a água de coco. Só que a água de coco tem um detalhe que muita gente desconhece da água de coco e não melhora nada. Claro,
A criatura pega água de coco como se fosse para tomar uísque. A água é do coco verde, porque a água do coco verde ainda não detém a gordura da polpa. Então, é a água daquele que tem aquela quase não tem carne nenhuma, praticamente não tem carne. É a água do coco verde. É por isso que ele fala aqui, tal como bebidas isotônicas, no caso de criança, água de coco. Deve ser utilizada para prevenir e tratar a desidratação. Estou falando aqui na desidratação porque a gente já falou dela lá no início e porque a questão dos episódios de vômito e de diarreia, se não tratados, levam logo à desidratação. Diarreia, definida como aumento da frequência de volume ou diminuição da consistência das fezes. Ou seja, você tem um volume muito grande, várias vezes ao dia, e as fezes estão assim, numa consistência mais pastosa para líquida. E qual é a diferença da disenteria? A disenteria é de origem infecciosa. Ela também é líquida, em quantidade frequente, mas tem um odor fétido e tem a presença, em 90% dos casos, do sangue. É de origem infecciosa. Segundo a OMS, deve ser considerada diarreia a presença de 3 ou mais evacuações de fezes, moles ou líquidas, no prazo de 12 horas. Ou uma única dejeção, ou seja, ou ela vai ter 3 evacuações, molinha, em 12 horas, ou uma única dejeção de fezes mole ou líquidas, contendo sangue, muco ou pus. Ou seja, sua criança defecou agora pela primeira vez com sangue, muito muco. Muco é aquele catarrinho. Pronto, você já caracteriza a diarreia. No caso aqui do sangue, já não é nem mais diarreia, é uma disenteria. Disenteria, desculpe. Já não é mais diarreia, é disenteria. Aqui o bebê com diarreia chora muito, é muito desconfortante, praticamente ele não dorme, porque é uma dor insistente. Aqui o cocôzinho mole da criança, né? Acho que todo mundo um dia já viu uma criança com diarreia, né? As fezes da criança, claro que é diferente do adulto, mas a consistência, a coloração e o odor, bem parecido. Então, todo mundo já teve uma diarreia um dia, né? Eu acredito. Todo mundo aqui é normal. Infecção por salmonela. A salmonela é um tipo, como é que se diz? De micro-organismo presente nos alimentos que pode acontecer principalmente a contaminação por fezes. E aí ele está dando aqui as características, vômito, diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, febre, né? O melena, ou seja, o sangue nas fezes. Então, são infecções por salmonela que a criança novinha pode ter também e que, inclusive, pode ser tão séria que pode levar a óbito. Se no adulto a infecção por salmonela é crítica, na criança é muito pior. Eu chamo a atenção porque a gente está aqui falando em reidratação e aqui tem siglas que vocês vão ver lá no estágio, TRO, Terapia de Reidratação Oral. Ou seja, é o tratamento que se faz basicamente com as crianças que estão no processo, num quadro de desidratação e que o tratamento vai ser por questões orais, né? Enquanto ela pode, porque quando não pode mais fazer reidratação oral, vai ter que ser por via venosa. Então, TRO é a terapia de reidratação oral. Quando o pediatra passa para seu filho para tomar o soro, uma colher a cada meia hora, ele está fazendo um tratamento de reidratação oral. O SRO é a solução de reidratação oral, ou seja, o soro. Aí é o nome bonito, viu? A TRO, ou seja, o tratamento, é um meio simples e econômico de prevenir ou tratar a desidratação. A gente acabou de falar. A solução de reidratação, é importante vocês entenderem isso. Não evita, nem vai interromper a diarreia, nem substitui a alimentação, mas recupera a perda de líquido e eletrólitos. Eletrólitos são as substâncias que faz... Gente, espera aí, 2 minutinhos. Eu tô gravando, eu te chamo daqui a pouco.
Como? Eu não sei te dizer. Peraí, viu, gente, que é o coordenador de vocês, viu? Pronto. Mando já. Faça por aí, pela internet. Desculpe, viu, gente? Então, veja só, ele não impede, mas assim, ele vai fazer com que exista uma recuperação das perdas, desse líquido todo que está saindo, e principalmente das substâncias que estão ali, naquele líquido perdido. Os eletrólitos são os íons de potássio, de sódio, que favorecem essa bomba de troca de líquido. Quanto mais precoce a administração da solução, maior será a eficácia da terapia. Então, quanto mais rápido, aos primeiros episódios de vômito, de diarreia, você começar a hidratação, melhor. Desculpe, viu, gente? Mas é que o nosso coordenador. Aqui, eu não sei se alguém já viu, tipo uma colherzinha que dá nas unidades, ou seja, aqui ele tem a medida que é de sal, sempre é menor do que a de açúcar. É uma medida, para cada uma bolotinha dessa de sal, você tem 2 dessas de açúcar. Isso é dado gratuitamente nas nossas unidades, principalmente de pediatria. Aqui de novo a receita, né? Para um copo de 200 ml, você tem uma medida da de sal e 2 da de açúcar. E isso é suficiente, já recuperou muita gente no nosso mundo pediátrico. Bem, aí a gente chega nas gastroenterites, vulgarmente conhecida como cólicas, muito comum nas crianças recém-nascidas, principalmente aquelas que já é como se fosse nos primeiros 3 meses de vida. E que o bom pediatra recomenda logo, olha, o bom pediatra não passa logo medicação para a mãe. E a mãe doida para fazer uso de medicação. Ele diz logo, dê só o leite materno. Pronto. Dá só o leite materno, acabou. Aí agora é o seguinte, pode chegar em casa, pegue seu nenenzinho, coloque ele deitado com o abdômen sobre o seu abdômen, porque a temperatura corpórea da mãe vai fazer minimizar as cólicas. Ou você pega uma fralda, passa ferro nela, dobra e aí coloca em cima do abdômen da criança. A temperatura que você passou ferro vai fazer com que essa criança minimize essa dor tipo cólica. Então, ela aqui diz que geralmente causada, isso no caso do processo inflamatório, quando ocorre com vômito, diarreia, é causada por agentes virais ou bacterianos. É também conhecida como cólicas. Quais são os sintomas, né? Infecção do intestinal da criança. Isso no bebezinho. Diarreia, a dor abdominal intensa, que faz a criança chorar incessantemente. Quem é mãe sabe disso, ela chega a chorar tanto que ela chega a ficar sufocada, a linguinha fica trepidando, que parece que ela vai morrer sufocada, é horrível. Febre, vômito e enjoo. Como é que eu sei, que o bebezinho está enjoado? Geralmente, antes do vômito, vem o enjoo. Ele sente náusea, mas é como a questão aqui não está só para o RN, para o bebê, mas para qualquer criança. Então, uma criança um pouco maiorzinha vai dizer que está com a barriga doendo. Ela não vai dizer que está enjoando. Mãe, eu estou querendo vomitar. Você já sabe que ela está com enjoo. Aqui é uma estomatitezinha, ou seja, é uma outra consequência originária de um processo de gastrite, ou isso se chama estomatite. Ou seja, quando você tem o que a gente chama de que está na boca. Esqueci agora o nome vulgar. Mas isso aí, minha mãe botava muito vinagre. Não, né? Em criança a gente chama de sapinho, né? Só que quando tem gente que tem mãe que dá beijo na boca de criança. Mas aqui, afta. A afta, ela é uma estomatite, ou seja, está havendo algum processo inflamatório a nível do sistema digestório e está exteriorizando, porque a gente sabe que o nosso sistema digestório começa onde? Na boca e termina onde? No ânus. Então, é um processo que já lhe mostra um processo inflamatório, ok?
Beijo no coração de vocês. Foi nosso último slide, viu?